Michel Temer teria pedido 15 milhões de reais para a campanha de aliados. E de acordo com o delator Saud, desses 15 milhões, Temer teria ficado com 1 milhão para ele mesmo. O dinheiro saiu de uma chamada conta corrente da JBS com o PT. Conta essa que teria 150 milhões de dólares. Nesse caso aqui, inclusive, tem uma passagem interessante porque o Michel Temer fez uma coisa até muito deselegante, que nessa eleição só vi 2 caras roubar dele mesmo. Um foi o Kassab e o outro o Temer. Então o dinheiro era do PT. O PT deu para o presidente Temer para usar para a campanha de vice. Tá. E assim foi feito, e não satisfeito, ainda guardou 1 milhão para ele no bolso. Isso me chamou muita atenção na campanha toda, porque eu já vi o cara pegar um dinheiro para a campanha e gastar na campanha, né? Agora o cara ganhar um dinheiro do PT e guardar para ele no bolso dele é muito difícil. Só ele e o Kassab fizeram isso. Só o Temer e o Kassab que guardaram o dinheiro para eles gastarem de outra forma. Vamos ao contraditório. Em nota, a assessoria de Gilberto Kassab declarou que ele nunca recebeu de empresas recursos pessoais. Vamos prosseguir mostrando para vocês trechos de vídeos dos delatores. Neste que você confere, logo mais, o presidente Michel Temer teria ouvido do empresário Joesley Batista a promessa de que receberia 5% do lucro da operação de uma termoelétrica que pertence ao grupo JBS. Na delação, Saud descreve o acerto que fez com o deputado Rocha Loures para receber apoio no CAD. Falei, não, mas então vamos fazer isso para 25 anos. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Ele falou. Ele falou. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria para o Michel. É uma aposentadoria para você e para ele. Vocês vão ter mais dificuldade. O Michel, o presidente, você lembra como foi exatamente o tempo? Hein? Você falou exatamente isso? Isso é uma aposentadoria para o Michel? Tem hora que eu falo presidente, eu uso mais Michel. Que eu não... Tá. Já estava claro de quem E ele fala o chefe. Ele fala, ó, o chefe, eu vou conversar hoje com o chefe, eu já vou falar hoje com o chefe. Ele ficou tão louco com o tamanho que era o dinheiro, que ele falou, vou hoje mesmo para Brasília conversar com o chefe, que eu ia só amanhã cedo e tal. Bom, isso foi feito. Aí o outro, na hora que eu falei em passar para 25 anos, ficava uma aposentadoria, para ele, para o presidente, acho que essa hora eu falei presidente, para ele, para o presidente, ele falou, não, vou aumentar para 30 anos. Isso aí tem um jeito lá que aumenta para 30 anos. Eu falei, tá, isso tudo tá bom. E se derrubar? E se alguém derrubar isso? Ele falou, para derrubar isso tem que trocar o CAD inteiro. E não vai trocar mais ninguém lá, que nós já substituímos todo mundo. Eu falei, tá bom, tá bom. Vocês viram alguns dos trechos de vídeos dos delatores. Nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com Giovana Teles. Giovana, boa noite. Diante das acusações, Giovana, agora cabe a nós tentar mostrar qual vem sendo a linha de defesa do Palácio do Planalto. Parece estar sendo a de desqualificar os delatores e também as provas. Boa noite, William. Boa noite a todos. É por aí mesmo, viu, William? Eu conversei agora à noite com o advogado de defesa do presidente Michel Temer, Antônio Mariz. Ele disse que ainda não tem uma análise completa da situação, que a estratégia de defesa não foi fechada ainda, mas afirmou que não é estranho o presidente receber um empresário no Palácio do Jaburu. Disse que o que causa estranheza é o dono da JBS ter ido preparado para gravar uma conversa dele com o presidente da República. Ainda de acordo com a análise do advogado, a forma como o Joesley Batista conduziu vários temas foi claramente, na visão dele, para tentar comprometer o presidente Michel Temer. Nas palavras de Antônio Mariz, parece que foi tudo arrumado para isso. Um ministro palaciano com quem eu conversei também disse que Michel Temer segue firme na versão de que não cometeu nenhuma ilegalidade, mas que ele sentiu o baque. Na avaliação desse ministro, a situação é muito complexa e o presidente foi imprudente ao receber o dono da JBS. William. Giovana, você se referiu especificamente ao aspecto jurídico da defesa do Palácio do Planalto. Eu queria te fazer uma pergunta mais pelo lado político. Desde ontem a gente vem registrando que aparentemente o presidente confia na capacidade dele de comandar uma base importante de apoio no Congresso. Agora a pergunta, eu sei que ela é difícil, quanto ele pode confiar na lealdade desses aliados?
William, a essa altura do campeonato, acho que ninguém sabe ao certo, viu? O que aconteceu de ontem para hoje é que alguns partidos partiram mais para a defesa das reformas que estão em tramitação no Congresso, como a trabalhista e a da Previdência, mas ficam ali meio na defensiva para demonstrar um apoio incondicional a esse governo. O caso do PPS, por exemplo. Ontem, o Roberto Freire, que é do PPS, ele pediu demissão do Ministério da Cultura porque Temer não renunciou, como seria a recomendação do partido. Ele voltou à presidência do PPS, disse que o partido não vai para a oposição e divulgou uma nota que diz o seguinte, que o partido vai continuar apoiando todas as reformas propostas pelo governo de transição para preparar o Brasil para 2018. O presidente do PSDB, Tasso Gereissati, disse que até agora não viu nas gravações nenhuma indicação de que o presidente teria cometido crimes. Mas naquele modelo peculiar dos tucanos de ficar em cima do muro, afirmou também que o partido está acompanhando os desdobramentos dessa investigação para tomar uma decisão firme, uma decisão responsável para o momento que o país atravessa. E é esse também um pouco o discurso do Democratas. William. Obrigado, Giovana. Até já. A gente volta a conversar ainda ao vivo contigo aí em Brasília. A gente continua lá na capital agora com o repórter Marcos Lozecan. Lozecan, boa noite. Nós ouvimos a Giovana fazendo um relato da linha de defesa jurídica dos integrantes do Palácio do Planalto, o presidente em primeiro lugar, o seu advogado. Agora a pergunta a você é, os investigadores já estão respondendo a essa tática adotada pelo Palácio do Planalto? Boa noite para você, William, boa noite a todos. Numa nota oficial, a Procuradoria-Geral da República informou que foi feita uma avaliação técnica da gravação da conversa do dono da JBS com o presidente Temer e que foi concluído que o áudio revela uma conversa lógica e coerente e que a gravação anexada ao inquérito do STF é exatamente a que foi entregue pelo colaborador. Com esse entendimento, o ministro Luiz Edson Fachin, o relator da Lava Jato, aqui no Supremo Tribunal Federal, decidiu que o presidente Michel Temer deve ser investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. As penas para esses 3 crimes somadas podem chegar a 23 anos de cadeia. Mas veja bem, por enquanto é um inquérito, não um processo. Trata-se de uma investigação para saber se as denúncias contra o presidente da República procedem ou não, William. Lozecan, muito obrigado. Até já para você também. A gente volta a conversar contigo aí de Brasília. Nós vamos agora para um outro bate-papo, com o Heraldo Pereira. Nós vamos ver as primeiras consequências, a primeira análise política. Heraldo, boa noite. A gente vê os danos políticos, pode-se dizer isso com certa tranquilidade até. Esses danos estão crescendo, se avolumando em relação ao presidente. Qual a capacidade que você atribui a ele neste momento, Heraldo, de conseguir resistir? Até aqui o governo chegou. Antes de irmos ao tema, boa noite, William, boa noite especialmente a você, que para nós do Jornal da Globo é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. A crise política é evidente. A dúvida é sobre a dimensão do estrago causado pelas revelações dos donos da JBS. Na área da investigação, teremos os próximos lances mais para frente, com o desenrolar do inquérito em que o próprio presidente Michel Temer será investigado por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução às investigações. Na visão do mundo jurídico, trata-se de uma apuração prévia para a busca de indícios que poderão levar no futuro, aí sim, a uma denúncia para começar um processo penal. Isto é para o direito. Como estamos tratando também de política, do universo da política, aí a coisa é outra. O prejuízo para a ação governamental já está demonstrado. O Congresso entrou em marcha lenta e as votações quase pararam. A próxima semana vai ser decisiva. É preciso saber se o governo terá mesmo capacidade de retomar a dinâmica que vinha tendo no Congresso.
Há dúvidas no próprio Palácio do Planalto. A conferir, William. A conferir. E um até já para você também, Heraldo. A gente fala logo mais. Ainda hoje no Jornal da Globo, imagens de Joesley Batista quando deixou o país rumo a Nova York, logo após acertar a delação. A leve recuperação do mercado depois do desastre do dia anterior e a investigação da CVM contra a própria JBS. Ganharam uma fortuna apostando no dólar, sabendo que ia ter o escândalo. Já no próximo bloco, o que dizem os delatores contra Aécio, Lula e Dilma. As delações mencionaram alguns dos principais nomes da política brasileira. Esses nomes foram mencionados por dirigentes da JBS em esquemas descritos pelos delatores, esquemas de propinas. No caso dos ex-presidentes Lula e Dilma, mencionados foram os nomes deles na montagem de uma formidável estrutura corrupta administrada em parte pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Nós separamos aqui algumas dessas principais personalidades que aparecem nas delações, com muito destaque: Dilma Rousseff, Lula, Guido Mantega, Aécio Neves e também o ex-presidente da Câmara, que está preso, Eduardo Cunha. Nós começamos selecionando trechos relativos ao senador Aécio Neves. A Procuradoria, Joesley Batista, disse que era a maior doadora da campanha de Aécio a presidente em 2014. Ao todo, o grupo JIF deu 60 milhões de reais ao Tucano. Teve outro evento que eu também registrei também, trouxe aqui para vocês, que enfim, do senador, do Aécio Neves, o qual eu conheci ele na campanha de 2014 e não sou o maior doador de campanha dele. Em 2015, ele seguiu precisando de dinheiro, eu acabei, através da compra de um predinho, não sei como, lá em Belo Horizonte, por 17 milhões, esse dinheiro chegou nas mãos dele. Aí depois, no ano seguinte, 2016, ele dizendo que esses 17 milhões era para pagar restos de campanha e tal. Que já tinha acabado a eleição. Que já tinha, a eleição foi em 2014. E a eleição de 2014 também teve um monte de caixa 2. Esse imóvel foi uma compra normal? O imóvel está no preço do mercado? Não. Precisava de 17 milhões e tinha um imóvel que dava para fazer de conta que valia 17 milhões, enfim. Houve um superfaturamento do imóvel para justificar essa repartição, né? A gente não estava atrás de comprar um imóvel em Belo Horizonte. Os delatores descreveram também como Aécio teria pedido 2 milhões de reais, supostamente, para pagar advogados. Aí tinha sumido, o Aécio tinha sumido. Quando foi agora em janeiro ou fevereiro, em fevereiro, eu recebo, enfim, uma ligação de um amigo em comum. Fevereiro de 2017. Isso. De 2017. Eu recebo uma ligação de um amigo em comum, dizendo assim: Joesley, você tem como receber uma pessoa sábado? Eu não sabia quem era nem nada, mas como era uma pessoa conhecida minha, eu disse: tem. Enfim, eu estava até na escola, nós temos uma escola, um projeto social nosso. Eu estava lá no sábado e tal, chega a pessoa, quando eu vejo, se apresenta como Andréa Neves, irmã do Aécio. Aí ela foi lá, me disse que o Aécio mandou me procurar e tal, precisava de 2 milhões para pagar advogado. E que seriam advogados que a gente já trabalhava. Na época eu tomei nota lá e disse: André, me dá teu número aqui, deixa eu ver, deixa eu pensar, porque pagar nota de advogado não dá mais, porque eu já estou mais do que investigado e ainda ter superfaturamento de advogado por serviço não prestado, para poder, esse negócio vai dar errado. Inclusive eu avisei a ela que no fundo nós precisávamos era tentar arrumar, maquiar, fazer uns contratos fictícios ali para tentar dar ar de legalidade do que a gente tinha feito em 2014, da campanha, que teve um monte de coisa ilegal lá que a gente fez na época da campanha. Aí ela entendeu, tal, tudo bem. Eu sei que eu sumi, eu não fiz nada. O primo do Aécio procurou a pessoa que trabalha comigo. E aí falou, cobrando, falou: é o Fred que procurou o Ricardo. Eu liguei pro Fred, combinamos o dia e tal.
E aí ele me ligou e falou, o primo tá desorientado, os advogados estão querendo parar e tal. Combinei com ele, então você vem cá quarta-feira, dia 5, que foi quarta-feira agora, anteontem. E isso ele fez, chegou lá, era umas 11 horas da manhã. Lá onde? Desculpa, no escritório da JBS. Ele precisava pagar esses dois advogados? Precisava pagar esses dois advogados, 1 milhão para cada um. Tá. E aí isso foi, ele foi lá, nós entregamos para ele 500 mil. Pro Fred? Pro Fred, em dinheiro vivo, todas notas de 100. E ele pôs na mochila, pegou um táxi e voltou para Belo Horizonte. Joesley Batista gravou a conversa que teve com o senador Aécio Neves, em que os dois combinam que o dinheiro para o pagamento dos advogados será entregue para o primo de Aécio, Frederico de Medeiros. Eu mandado André lá, que eu passei 10 noites sem dormir direito, eu vou não. Não tem jeito, eu vou entrar na merda assim, advogado. Situação que eu vou falar para mim, eu vou faz como? Pronto. O menino entra em contato com o Fred, ele manda me ligar para o Fred, pronto. E aí o Fred já sai de lá, já deixa na casa do cara e acabou. Pronto. 500 semana. Eu acho que eu consigo, a partir de semana que vem. O menino liga para o Fred. Pronto, ele está certo. A defesa de Aécio Neves, vamos ao contraditório, afirmou que o diálogo entre o senador e Joesley Batista se deu exclusivamente dentro de uma relação entre pessoas privadas. A defesa do senador afirma ter sido apresentada a proposta de venda de um apartamento de propriedade da família, mas que o delator propôs emprestar recursos lícitos. Vamos a outra personalidade política citada nesse grupo de delações. Nesse grupo de delações, Joesley Batista contou aos procuradores quanto pagou a Eduardo Cunha, que conheceu no gabinete do então ministro da Agricultura, Antônio Andrade. Joesley tinha interesse que o Congresso aprovasse a federalização da inspeção dos frigoríficos. Eu estava lá com o ministro Toninho Andrade, tratando algum assunto lá. O Toninho falou assim, já, peraí só um minutinho, eu posso chamar o deputado Eduardo Cunha aqui? Não era assunto, não era pauta, eu nem... Enfim, ele passou a mão no telefone, ligou, chamou o Eduardo, passou 15 minutos, o Eduardo chegou lá. Eu acho até que ele já estava de sobreaviso que eu ia lá. Aí o Eduardo chega lá, a gente começa a conversar, foi onde eu conheci o Eduardo. Que aí o Eduardo entra na conversa reclamando que eu estava dando missão impossível para ele, que a federalização era uma coisa difícil demais. Que desse jeito não tinha jeito, porque eu dava uma missão impossível, eles não conseguiam e eles não ganhavam nada com aquilo, eles ficavam trabalhando de graça. Mas como é que ele sabia que você estava defendendo essa federalização? Através do Lúcio? Certamente pelo Lúcio. Através do Lúcio, né? Tá. Certamente. Então você passou essa ideia para o Lúcio, estava batalhando, e o Eduardo Cunha entrou na sala já falando desse assunto. Já desse assunto. E reclamando. Dizendo que eu dava meta impossível, que desse jeito eles não conseguiam fazer, eu não conseguia faturar. Enfim. Entendi. Nesse dia, o ministro Toninho até teve que apartar lá, porque eu fiquei chateado com ele, né? O que ele falou? Me chantageando lá. Pô. Entendi. Enfim. Aí os ânimos se exaltaram, o ministro teve que interceder. E o Toninho falou, não, peraí, vocês não vão brigar aqui no meu gabinete, não. E aí depois que Aí acalmou os ânimos, tá? Eu falei, deputado, eu conheço muito o senhor através do Lúcio, tá? Vai lá no escritório pra gente falar, e coisa. Aí ele, 2, 3 dias depois, eu fui lá no escritório. Lá em São Paulo? Aí as coisas... Quanto é que foi o montante já pago para o Lúcio barra Eduardo? 170 milhões. 170 milhões. Fora os 20 que pagou só para o Eduardo. Tá. Isso tá quitado? Então, no final, mais ou menos quitou. Tá. Mais ou menos que eu digo, porque em tese ele ficou com saldo, ele disse que ficou com saldo de 10 a 20 milhões, eu achava que ele tinha uma dívida comigo. Mas, enfim, e nós ainda continuamos pagando para ele até... Isso que eu queria saber. Desde quando ele foi preso, a gente continuou pagando, acho que 400 mil ou 600 mil por mês. Joesley Batista, ainda nesse complexo de delações, contou ter dado dinheiro a Eduardo Cunha também para a eleição do deputado à presidência da Câmara. Nós fomos um importante financiador da campanha dele para presidente da Câmara, com 30 milhões na época. Ele saiu comprando os deputados. Ele saiu comprando um monte de deputado Brasil afora. Para isso que servia esses 30 milhões. Sim. Então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados, foi em torno de 10, 11 milhões. Teve dinheiro em espécie entregue direto a ele, que eu não sei o que ele fez com isso, em torno de 5 a 6 milhões. E 12 milhões...
Não, foi ao contrário. 12 milhões em dinheiro, 5.600 foi feito doação oficial para o PMDB. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha. Vamos agora às outras 3 pessoas nesse conjunto de delações que são mencionadas, todas elas do PT. São fortes, graves as acusações de Joesley feitas aos ex-presidentes Lula e Dilma. O delator diz que depositou um total de 150 milhões de dólares para os dois, Lula e Dilma, no exterior. Esse dinheiro teria sido gerenciado pelo ex-ministro Guido Mantega, que também tratava das negociações, segundo os delatores, com o próprio Joesley. A propina era contrapartida por facilidades obtidas junto ao BNDES e fundos de pensão, por sua vez, controlados por sindicalistas do PT. O ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma. Isso. E o esquema continuou. Fazer um negócio. Meu trato sempre foi com ele. Não era com um partido, com campanha? Não. Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri 2 contas, tudo conta minha. Quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro, terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das 2 contas? Acabou. Exatamente. Das 2 contas. Ele foi até acabar o dinheiro. Isso também eu achei muito curioso. Somando as 2 tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. Quando foi no ano de 2014, ali no início da campanha, por volta, creio que maio, junho, ele me chama, diz, fez uma lista, falou, Joel, eu precisava que você fizesse essas doações aqui. Fez uma lista de partidos e de valores e tal. Eu peguei aquilo e disse, tá, o que eu faço aqui? Falou, não, o Edinho vai ser o tesoureiro da campanha. Dinho Silva. É o Dinho Silva, eu conheci ele pouco. Falei, eu conheço e tal. Ele falou, vai te procurar e você vai operacionalizando isso aqui com ele. Aí, cada partido ia vindo e cada partido que ia decidindo se queria por fora, por dentro, nota fria, dinheiro, caixa 1, caixa 2, e que aí eu já não participava muito mais. Aí já era o Ricardo. Você está falando de Ricardo Saúde. Saúde. Vamos ao contraditório. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que ela jamais teve contas no exterior ou autorizou qualquer pessoa a fazê-lo em seu nome. Edinho Silva afirmou que esteve por diversas vezes com o empresário Joesley Batista solicitando doações para a campanha, já que essa era a função dele, sempre dentro da lei. A defesa de Lula declarou que os sigilos do ex-presidente e da família dele foram levantados e que nenhum valor ilícito foi encontrado, evidenciando que Lula é inocente. A defesa do ex-ministro Guido Mantega não retornou às nossas ligações. O dono da JBS afirmou também ter participado da compra de deputados para impedir o impeachment de Dilma Rousseff. Isso teria ocorrido às vésperas, ou melhor dito, na véspera da votação na Câmara. Nesse caso, a compra de deputados teria ocorrido junto com o deputado João Carlos Bacelar, filho do PR da Bahia. Ele diga lá, o que você quer? Falou, Jair, nós precisamos comprar os deputados lá para ganhar a eleição. Comprar os deputados e ganhar o impeachment. Para bloquear o impeachment. Para bloquear o impeachment. Falei, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Ele falou, não, tem aqui uma lista, me mostrou a lista lá de 30 deputados. 5 milhões cada um, 30 deputados, nós ganhamos impeachment e tal. Falei, uai, mas será assim? 30 deputados ganham impeachment? Não teria, e não ganharia ainda, né? Imagina se tivesse comprado os 30, ainda teria perdido. Enfim, a situação constrangedora ali e tal. Isso um dia antes do... No sábado à noite, sábado, 10h30 da noite. Eu disse, João, faz o seguinte, 5 deputados por 3 milhões você pode comprar, por minha conta.
Aí eu falei, não, mais 5 mil, 3 é pouco. Tá... 3 milhões cada. 3 milhões cada. Eu falei, ó, 30 eu não dou acordo de comprar. Compra 5 lá por 3 milhões cada. Ele estava incluído nesse... Não, ele não. Ele era um... Ele era um convicto lá. Sim. Enfim, para contar com tal, aí eu falei assim, só que me dá a lista aí, que eu quero ficar com a lista dos possíveis a ser comprado. Para mim depois ver na televisão se, né, enfim, se comprou e tal. Pena que eu não tenho essa lista. Não tem? Eu adoro, não tem. Nós tentamos contato com o deputado João Carlos Bacelar Filho, não tivemos retorno. Vamos de volta a Brasília agora ao vivo, conversar com nossos repórteres, começando com Marcos Lozecan. Lozecan, de novo, o relator da Lava Jato é o ministro Luiz Edson Fachin. Tem diante dele agora algumas decisões a serem tomadas. Quais que ele está tomando? Na verdade, o que ele está fazendo com esse material todo relativo a Lula e Dilma? Boa pergunta, William. O ministro Luiz Edson Fachin não abriu inquérito no Supremo Tribunal Federal em relação às citações feitas pelos delatores da JBS sobre os ex-presidentes Lula e Dilma. Os dois não ocupam mais nenhum cargo político e, por consequência, não têm foro privilegiado. Por isso, Fachin enviou parte dos documentos e das delações envolvendo os dois ex-presidentes petistas para a Procuradoria da República do Distrito Federal, em Brasília. É a parte que se refere ao suposto uso de contas no exterior para pagar campanhas eleitorais. A outra parte do material foi enviada para a Procuradoria da República do Paraná, em Curitiba, para que os procuradores avaliem se há alguma ligação com as investigações da Lava Jato. Sobre o senador Aécio Neves, o relator da Lava Jato aqui no Supremo afirma que há indícios de uma, abre aspas, atividade delituosa múltipla, fecha aspas. O senador Aécio e o deputado federal Rodrigo Rocha Lures também serão investigados por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. Só lembrando que é uma investigação por enquanto. Os casos de todos os outros citados pelos delatores, o ministro Fachin desmembrou. Eles ficarão por conta de outros juízes, inclusive outros ministros aqui do Supremo, em outras instâncias, em outros tribunais. William. Até já para você, Lozecan, a gente volta a falar. Vamos à análise de Heraldo Pereira sobre o que acabamos de ver e ouvir. Heraldo, eu gostaria de destacar aqui, sobretudo, o que foi dito pelos delatores em relação a Lula e Dilma. Eu destaco esses dois por causa do peso político que eles têm, particularmente o Lula, no desdobramento da crise daqui para frente. E destaco o que me pareceu excepcionalmente grave nessa delação, que é a referência feita a contas no exterior. São fatos graves os alegados, William, e aqui também cabem ponderações. O juízo natural dos dois ex-presidentes, Lula e Dilma, também do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, é que vai analisar esses fatos. Afinal, eles não são necessariamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e sim pela Justiça em primeira instância. Outro fato é que se trata de uma delação em fase inicial. Delação, estabelece a lei, precisa, mesmo depois de homologada, levar a indícios ou a provas de prática criminosa. De qualquer forma, para quem é do mundo da política, como os ex-presidentes, o próprio ex-ministro e também o partido deles, o PT, todos negam envolvimento com as irregularidades, só esses fatos narrados podem levar, claro, a prejuízos eleitorais e políticos. O mesmo se aplica aos demais políticos envolvidos no escândalo. O senador afastado judicialmente, Aécio Neves, permaneceu em casa em Brasília hoje e recebeu lideranças do partido dele. O presidente interino do PSDB, Tasso Gereissati, defendeu o colega de partido. Vamos ver. O presidente do partido afastado me disse o seguinte, que vai provar a inocência dele, vai provar que é uma injustiça que está sendo feita com ele e por isso se afastava do partido para se dedicar a estudar todos os detalhes das delações contra ele para provar essa inocência.
A decisão dos tucanos, reafirmada de permanecer na base de apoio do governo Temer, é fundamental para a ofensiva dos governistas no Congresso já na próxima semana, William. Obrigado, Heraldo. Até já para você também. Daqui a pouco, os flagrantes de pagamento de propina e, a seguir, os delatores da JBS dizem que pagaram 600 milhões de reais para mais de 1.800 políticos. Como dissemos logo na abertura dessa edição do Jornal da Globo, o número de políticos financiados, ou que a JBS disse que financiou, esse número é gigantesco. Num dos depoimentos ao Ministério Público, o diretor Ricardo Saldi entregou um levantamento detalhado com valores e nomes. Nós destacamos alguns dos números que nos impressionaram mais nesse levantamento entregue aos investigadores. 600 milhões de reais teria sido o total da distribuição de propina. 1.829 candidatos, que vão de todos os níveis, incluem até governadores de estado, segundo os delatores, de 28 partidos. Notem que apenas 7 partidos representados no Congresso não teriam recebido. E segundo o delator, esse número não está escrito aqui, mas eu lembro de cabeça, 97% daqueles 600 milhões era propina. Vamos a alguns dos principais trechos em vídeo das delações envolvendo políticos. Renan Calheiros, 9.900.000, na parte mais ou menos de 10 milhões, do que era desses 35 viraram 43 milhões. 1 milhão, que eu entendo também que o Renan usou parte desse dinheiro para preparar já a sua eleição para a presidência do Senado e parte desse dinheiro para eleger o seu filho Renanzinho Alagoas. Dinheiro vivo, o senador Renan pediu que a gente levasse algo em torno de 4 milhões para ele, o que foi feito. Agora, 2015 para 2016, ela ia se candidatar a prefeita. Ela me pediu se eu pudesse dar uma mensalidade lá para eles, para ela. Ela dizia ser da campanha. E aí foi pago mensalmente 200 mil reais durante um bom período. Ele foi comprado por 20 milhões, 21 milhões. E foi mais ou menos do mesmo jeito. Doação oficial, nota fria e dinheiro vivo. Inclusive aqui tem uma passagem que poucas pessoas fizeram isso que eu vi do Kassab. Até estranhei um pouco, que ele reservou um pouco de dinheiro para ele, pessoa física. Dos 20 milhões que ele vendeu o partido, em vez de ele pôr tudo dentro do partido, ele falou, olha aqui, eu vou deixar aqui 5 milhões, 6 milhões, que depois eu faço umas notas fiscais da empresa do meu irmão e você me paga, que é para mim viver, para mim sobreviver e tal, tudo. Leonício, isso aí vai quebrar o setor. Você arruma um jeito de dar essa medida provisória para nós e nós te ajudamos na campanha, igual nós sempre fizemos. Olha aí, isso aí você sabe, tem um custo aí, vamos fazer aí um custo aí de uns 5 milhões, pagamos. Sim. E sabe o que aconteceu? Eu posso falar que ele era meu amigo. 8 meses depois, ele foi relator da outra medida provisória e voltou atrás. O senador José Serra, a gente participou da campanha dele de 2010, autorizei fazer até 20 milhões de reais. E agora também, recentemente, nos levantamentos, que eu achei que tinha sido 20 milhões tudo oficial, porque eu tinha comandado lá, e a gente viu aqui nas auditorias internas nossa que teve dos 20 milhões, 6 milhões foi pago com nota fria. Nós atendemos o pedido dele e fizemos para ele aí um repasse de 300 mil. Nós começamos em julho, agosto. Em agosto, uns 10 meses. Agosto de que ano? 2014, antes da eleição. Foi de quando a quando? Foi uns 10 meses. A gente pode colocar aqui, porque passou a eleição, a gente ainda continuou pagando. Continuou? Começamente. Mas começou no dia 6 de 8 de 2013, a primeira nota fiscal. Ah, tá. Aí, o senhor falou 14. Foi até que dia? Até 29 de 10 de 2014. Foi quando terminou a eleição. Tá.
E aí foi um escritório de contabilidade que ele pediu lá. Entendi. E aí era nota fria, notas... Fria, totalmente. Teve fria, contrato? propina, contrato, tudo faz simulado junto. também. Tudo faz junto. Vamos ao contraditório. Marta Suplicy disse que recebeu apenas doação oficial para as campanhas. José Serra reiterou que suas campanhas foram conduzidas dentro da lei. Gilberto Kassab disse que as doações recebidas foram registradas junto à Justiça Eleitoral. Renan Calheiros disse que a citação de seu nome pelo delator é fantasiosa. O governador Fernando Pimentel afirmou numa rede social que está sendo acusado mais uma vez de forma leviana e mentirosa. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que nunca usou suas funções legislativas para favorecer empresas públicas ou privadas. A pergunta que se coloca na cabeça de todos nós é, quando a gente vê a extensão com que a corrupção tomou conta da política brasileira, o que a gente faz com a política? Vamos conversar agora de novo e apreciar a análise de Heraldo Pereira. Heraldo, eu sei que a questão é, na verdade, um dilema diante do qual estamos colocados. Se a gente cumpre a lei e a Constituição, a gente precisa dos políticos para encontrar as respostas, para sair ou ir, pelo menos, em alguma direção que aponte uma saída para a crise. Agora, por outro lado, existe uma demonização da política que eu acho perigosa como tal, porque se a gente, repetindo, cumpre a Constituição e a lei, nós vamos precisar dos políticos, esses. E a Constituição deve ser o guia de todos, William. No modelo de representação, um dos marcos da nossa constitucionalidade, há representados, nós, e os representantes, que a nós representam, detentores de mandatos eletivos. São eles os legisladores, as pessoas encarregadas de elaborarem as normas legais que vão reger a nossa vida numa comunidade de princípios. Esta comunidade é pautada pela política, não há outro caminho. E o Legislativo tem pela frente um conjunto de reformas para serem votadas no Brasil. Da Previdência, das leis trabalhistas, da reforma do Estado, dos impostos e da própria atividade política. Com crise não é fácil. Mas, como você mesmo disse, William Vac, cumprindo a lei e a Constituição, é dos políticos que vamos precisar para consertar as coisas no país. Com você. Muito obrigado, Heraldo Pereira. Desta vez, agora, boa noite para você em Brasília. Não perca no próximo bloco flagrantes de pagamentos de propina e o momento em que o empresário Joesley Batista embarcou para Nova York. A Polícia Federal gravou imagens do executivo da JF, Ricardo Saud, entregando malas de dinheiro. Uma delas é para o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que ontem foi afastado das funções parlamentares pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal. As imagens feitas pela Polícia Federal mostram primeiro o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, sentado num restaurante com o executivo Ricardo Saud, num shopping de São Paulo. Foi há menos de um mês, no dia 28 de abril. Horas depois, o deputado foi flagrado em outro local, saindo do estacionamento ao lado de uma pizzaria no Jardim Paulista. Ele corre com uma mala na mão até um táxi. O motorista já esperava por Loures com o porta-malas aberto. O deputado joga a mala e, antes de entrar, ainda olha desconfiado para trás e vai embora. Dentro da mala estavam R$500 mil, segundo a Polícia Federal. O dinheiro fazia parte de um acordo de propina entre Joesley Batista e o deputado Rocha Loures. A propina foi paga para que o deputado agilizasse um processo em que a JF questionava no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, um monopólio da compra de gás boliviano pela Petrobras. No acordo da propina, segundo a delação, Joesley e Rocha Loures combinaram que o dinheiro a ser pago seria de R$500 mil por semana durante 20 anos. A polícia investiga o destino do dinheiro. Uma das suspeitas é de que parte ia para o presidente Temer, que foi quem indicou o deputado para resolver a situação da JF no CAD. Nesse outro vídeo aparece Roberta Funaro, irmã do doleiro Lúcio Funaro, saindo da JF com Ricardo Saud no dia 20 de abril deste ano. Eles entram num carro que já está estacionado com dinheiro dentro.
Saúde leva Roberta até outro local, onde um táxi esperava por ela. Na hora de descer, ele entrega essa bolsa com R$400 mil para Roberta. Antes de se despedirem, Saúde ainda pergunta se ela não quer conferir o dinheiro. Não, tá bom. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro era para comprar o silêncio de Lúcio Funaro, apontado nas investigações como operador do PMDB. Ele é ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e está no presídio da Papuda, em Brasília, desde julho do ano passado. O repórter Bruno Tavares conseguiu com exclusividade imagens que trazem os últimos momentos de Joesley Batista antes de embarcar para Nova York. As imagens são das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos, foram registradas no dia 10 de maio. O empresário estava acompanhado da esposa e do filho. A família entra no embarque internacional, passa pelo setor de imigração, passa pelo raio-x. Joesley embarcou num jato particular da JBS com outras 11 pessoas, entre elas o delator Ricardo Saud. Os donos do frigorífico JBS relataram às autoridades brasileiras que receberam ameaças de morte e foram, então, autorizados a deixar o país. O mercado fechou sexta-feira com uma leve recuperação, depois do tombo da quinta-feira, motivado esse tombo pelas delações e a abertura de inquérito contra o presidente Temer. Depois do salve-se quem puder, não veio a calmaria. Tudo bem que hoje não foi caótico como ontem, mas o mercado está que nem barco à deriva e os investidores sem saber para que lado remar. As ações de bancos e estatais que mais sentiram um baque recuperaram um pouco da perda. As da Petrobras contaram com a ajuda extra do preço do petróleo, que subiu no mercado internacional. No mais, foi o investidor mesmo que digeriu melhor a avalanche de denúncias. A gente tem uma diminuição da percepção de risco no dia de hoje. Então, uma correção talvez, mas eu diria que ainda é um cenário muito incerto. Talvez possa ser um movimento bem pontual. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo sofreu a maior queda desde 2008, na crise econômica mundial. Hoje, terminou o dia com leve alta, de 1,69%. O mercado fechou um pouco mais aliviado, mas nem de longe está tranquilo. O Banco Central já anunciou que vai fazer até terça-feira da semana que vem novos leilões de swaps cambiais tradicionais, que equivalem aí à venda de dólar. Isso é uma tentativa de segurar a cotação da moeda americana. A previsão somente para segunda-feira é de 2 bilhões e 400 milhões de dólares ofertados. A mesma coisa que o BC colocou hoje no mercado. E com mais dólar disponível para o pessoal comprar, o preço cedeu. A moeda americana despencou quase 4% e encerrou o dia custando R$ 3,25. Foi a maior baixa num só dia em quase 9 anos, depois da maior alta em 18 anos, na quinta. Uma gangorra só. Se durar muito tempo esse cenário de crise, é pior. O mercado vai voltar a uma dinâmica bem negativa. Se o mercado tiver uma clareza de cenário mais rapidamente, ou seja, o que vai acontecer prospectivamente, eu acho que com esse cenário montado, você pode voltar a ter uma tendência talvez até como a de alta que a gente estava tendo. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, é o órgão que fiscaliza a Bolsa de Valores. A CVM quer apurar se a JBS comprou enorme quantidade de dólares, sabendo do impacto das delações de seus dirigentes e a consequente desvalorização do real. A Comissão de Valores Mobiliários instaurou 5 processos administrativos em uma semana envolvendo a JBS. 3 por iniciativa própria e 2 por reclamações de investidores. Será investigado se a empresa obteve ganhos financeiros na Bolsa de Valores e ao comprar dólares na véspera do vazamento das denúncias do empresário Joesley Batista contra o presidente Michel Temer. Com o impacto da delação, nesta quinta-feira, a moeda americana disparou. Em nota, a JBS afirmou que as movimentações realizadas pela companhia nos últimos dias seguem alinhadas à sua política de gestão de riscos e proteção financeira. E citou um exemplo. A variação da moeda entre 31 de março e 18 de maio provocaria um prejuízo de R$1 bilhão. A empresa também informou que não teve acesso aos processos da CVM e que, assim que tiver, irá prestar os esclarecimentos necessários. E reiterou que as operações dela respeitam a lei.
O uso de informações privilegiadas para obter lucros com a venda ou compra de ações é crime. O prazo para o acordo de leniência oferecido ao grupo JF em troca das delações terminou há pouco, terminou à meia-noite. Mas a negociação com o Ministério Público Federal não foi fechada. O repórter Marcos Lozecan tem os detalhes. Lozecan. É isso mesmo, William. As conversas começaram no fim do mês de fevereiro e aconteceram de forma paralela às negociações para a colaboração premiada. É que surgiu um impasse em relação ao valor da multa a ser paga pela empresa. Os procuradores que representam o Ministério Público Federal queriam 11 bilhões de reais. Primeiro, os representantes da JF propuseram pagar 1 bilhão. Depois chegaram a oferecer até 1 bi e 400, mas o MP não aceitou. Como não houve uma resposta positiva em relação ao valor pago até o prazo final, o Ministério Público vai considerar expirada a proposta. É isso, William. Boa noite para você. Boa noite agora para você também, Marcos Lozecan. Obrigado a você em Brasília. Esta edição do Jornal da Globo fica por aqui. Todas as nossas reportagens podem ser vistas de novo no Globoplay. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Você assiste agora ao programa Conversa com Bial, hoje com o redator da Lei da Ficha Limpa, Marlon Reis, e o advogado Ronaldo Lemos. Para você, uma boa noite, bom fim de semana. A gente está de volta segunda, até lá.